Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é animais silvestres como pets. Os nossos convidados de hoje são Priscila Bittar, síndica profissional e advogada. Seja mais uma vez bem-vinda ao programa. Obrigada pelo convite, Ricardo. E Vilma Clarice Geraldi, diretora do Departamento de Fauna da Secretaria de Infraestrutura e do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pelo convite. Está cada vez mais comum essa história de animais silvestres como pets, né? A gente estava conversando aqui fora do ar que às vezes um filme influencia. Vocês estavam contando, sim, vocês duas estavam conversando de como chama esse bicho que agora Hedgehog. Como que é o nome? Hedgehog. Então até difícil de se falar. Eu vou fugir aqui um pouco do que a gente tinha até combinado, mas o problema que isso traz, né? Quais são os principais pontos, precauções que devem existir e que as pessoas têm que se atentar para que não ofereçam nem perigo para esses animais, né, coitados, e nem para a coletividade que eles estão envolvidos? Pois é, a pessoa tem que pensar muito bem que animal ela quer e por que ela quer um animal silvestre. E se ela está preparada para atender minimamente as necessidades de um animal silvestre. A gente, como profissional e trabalhando há muitos anos, nem sempre a gente sabe quais são as necessidades desse animal. O que é bom para ele, o que faz com que ele se sinta bem e atentar sempre para a questão do bem-estar animal. Muitas vezes as pessoas são influenciadas pelo meio de comunicação e acabam adquirindo um animal por impulso. E depois esse animal pode se tornar um problema e sim, ela não tem ou não consegue fazer a destinação adequada. E muitos deles são liberados, pode ter esse tipo de animal se você comprar de maneira regular. O que a recomendação que a gente faz enquanto órgão ambiental é que sempre adquiram os animais silvestres de criadouros comerciais devidamente licenciados pelo órgão ambiental, seja no estado de São Paulo, seja fora do estado de São Paulo, e que não consumam animal irregular, seja ele da fauna silvestre nativa ou seja ele da fauna silvestre exótica. Há criadores comerciais autorizados dentro das duas categorias, podem ser consultados dentro, né, junto aos órgãos ambientais, e se você consumir um animal silvestre com origem legal, você está evitando o tráfico de animais silvestres, que é muito grande no país. E movimenta muito dinheiro, né? Movimenta, faz uma ação danosa ao meio ambiente, compromete a permanência, né, e a vida desses animais em vida livre, e tem toda uma cadeia por trás que não se deve alimentar, né? Priscila, você como síndica de alguns condomínios de algum tempo tem encarado esses problemas ultimamente, né? Sim, a gente encara problemas tanto dos animais dentro do apartamento quanto os animais do ambiente. Sim. Tá? Uma certa vez nós encontramos uma coruja em um estacionamento de um condomínio. Aquela coruja, pelo que o morador passou pra gente, estava há 2 dias ali. Ela tinha uma anilha que a gente não conseguia identificar. Era um sábado, então a gente não conseguia contato com alguns órgãos, alguma coisa do tipo. Liguei para uma veterinária amiga minha, ela falou: retira, põe numa caixa e liga para a Polícia Ambiental. Então a recomendação que eu dou para os síndicos, que eu sei que você tem uma audiência boa aí dos síndicos, é qualquer problema que você tenha com animais, nem que seja uma consulta, ligue para a Polícia Ambiental e consulte o que você pode fazer com aquele animal. Já vou te interromper. Esse é o caminho certo, Vilma? Esse é o caminho certo. Eles têm condições e são responsáveis, inclusive, pela fiscalização da fauna silvestre. Eles vão dar orientação adequada. Sempre que tem condições, eles ajudam no resgate. E caso contrário, se eles não têm condições, pode ser encaminhado, sim, o animal
para um centro de triagem de animais silvestres, que são os órgãos devidamente autorizados a receberem os animais silvestres, sejam eles de origem de tráfico, sejam os animais vitimados ou pela entrega espontânea que a população ou alguém precise fazer. Normalmente, eles estão sempre aptos a receber, e tendo espaço, eles recebem sim. Para terminar essa história, eles foram e buscaram um animal? Olha, eu posso dizer que em 3 horas eles estavam no condomínio, retiraram a coruja e eu não fiquei sabendo da destinação, Sim. mas ela foi cuidada. Eu acho que é o mais importante. Os animais, esses animais silvestres, eles já têm uma pré-autorização, quais podem, ou eu posso solicitar uma autorização para ter um animal silvestre? Você pode ter um animal silvestre desde que você tenha origem legal. O que é uma pessoa que compra um animal legalizado não pode fazer? Reproduzir dentro de casa. Eu quero ter um curió. Tem criador comercial autorizado para vender um curió? Tem. O que você não pode ter é comprar um macho, uma fêmea e começar a reproduzir. Porque todos os filhotinhos que nascerem vão ter origem legal. Você só pode criar se você constituir um criadouro comercial legalizado e devidamente autorizado com o órgão ambiental. Perfeito. Você contou aqui fora do ar um caso de uma cobra. Não foi comigo, mas a gente Sim. conhece no meio condominial de uma cobra que fugiu do seu caixa, aquário, não sei como eu posso Que a chamar. Vilma também já disse que é normal, que elas fogem. Foi pro forro, atravessou pro apartamento do vizinho. Então, são alguns tipos de animal que podem colocar medo na comunidade condominial ali, né? Trazer desconforto e medo, né? Exatamente. E a pergunta que eu te faço, Vilma, além desse medo, porque a gente sabe que normalmente essas cobras, pelo que eu entendo, as cobras que são autorizadas não são cobras venenosas, né? Que risco que existe, né, desses animais que são autorizados, como cobra ou como qualquer outro animal, o porco não é silvestre, né, mas outros animais silvestres que são permitidos, existem riscos que eles podem trazer à coletividade que eles estão envolvidos? Olha, assim, sempre vai haver a possibilidade de uma zoonose, uma doença de um animal que passa para o homem ou do homem que pode passar para o animal. Isso sempre vai ter, seja com animal silvestre ou com animal doméstico. No caso do animal silvestre, o doméstico a gente já conhece mais o comportamento, está mais adaptado. Se for um canídeo, um cachorro, você sabe das raças que são mais agressivas, as que são mais tranquilas, são mais adequadas à companhia. Para o silvestre, mesmo que ele seja criado como companhia, muito próximo, ele pode ter uma reação inesperada. E é muito frequente que isso aconteça. Nesse momento, as pessoas costumam querer se desfazer do animal. Até aquele momento estava com ele. Sim. No momento que ele resolve que ele não quer mais, vira um problema do Estado. Não, mas eu tenho esse animal e eu preciso entregar. Tudo bem, dirija-se a um dos centros de triagem e assim que eles tiverem oportunidade ou disponibilidade de receber, eles acabam recebendo. Perfeito. Mas é isso. Você já teve casos de reclamações de vizinhos por conta de animais silvestres? Sim. Conta um pouquinho pra gente. A questão de cobras mesmo, né? As pessoas têm um certo medo e têm uma certa aflição, porque a alimentação das cobras ela é por pequenos ratos, as pessoas deixam aqueles ratinhos vivos. E como que o vizinho geralmente sabe que o outro vizinho tem? A pessoa que tem, geralmente, ela não guarda pra ela, né? Ela posta filme nas redes sociais, ela mostra filme, então acaba espalhando isso pelo condomínio, né? E como então, que você procedeu nesses casos que, pelo jeito, não eram nenhum tipo de problema? O que a gente costuma fazer? Eu acho que uma dica, talvez, nós cadastramos tanto os moradores quanto os animais que estão naquela unidade do condomínio. Então, teoricamente, eu sei quais são os bichinhos que estão ali. Então, você vem Gostei ali... do teoricamente. Teoricamente, porque a pessoa pode omitir, né? Mas eu tenho ali, sempre vem papagaio, a gente pede para colocar o nome, mais ou menos a idade, e nós fazemos campanhas para receber a documentação desses animais. Tanto a certificação quanto carteira de vacinação para os animais domésticos e o cuidado, um atestado veterinário. Então, você pode prevenir o pânico através disso. Mas é aquela coisa, eu não posso proibir uma pessoa de ter um animal dentro da casa dela, seja silvestre ou seja doméstico, por questões constitucionais. E a gente já tem aí jurisprudência mesmo que fixada a convenção nisso.
proíba. Exatamente. Mas eu posso intervir se houver problemas com a saúde, né? Se isso for prejudicar a saúde dos vizinhos, eu consigo intervir. E aí parte para aquela outra parte do Código Civil, Exatamente. que fala de insalubridade, sossego. Exatamente. E me fugiu agora outra terminologia, mas riscos em questão de... Se mexe com a saúde, a gente pode intervir. Então, a gente tenta explicar, né? A gente explica bastante o que está acontecendo ali. Talvez até você explique aquela cobra, como ela é cuidada e tal, que ela não traz perigo, ela não tem veneno. Então, sim, talvez você acalme ali os moradores. E eu tenho que deixar muito claro que eu não posso obrigar a pessoa a tirar aquele aquário, aquele cobrário dali, né? Terrário. Desculpa, é terrário. Dali. Então, é informação. O que faltou foi segurança, não pode ser trazer insalubridade, sossego e a parte de segurança. Eu tenho algumas perguntas que eu vou deixar no ar para vocês para o segundo bloco, sobre o que diz a legislação, o que diz quando um animal é irregular, quando o animal está trazendo falta de salubridade ou sossego para aquela vizinhança, outros casos reais que você pode nos contar e mais alguns pontos importantes sobre o que os condôminos, o que os moradores e o que os donos desses bichinhos, desses animais precisam saber. Você que está em casa, sexta-feira, essas e outras respostas para você. Até lá.